A dúvida pós-término, aquela que rouba seu sono e te faz olhar para o teto às 3 da manhã, não é a dúvida se você amava. Ela não é sobre o valor da outra pessoa, nem sobre a intensidade dos momentos bons. A verdadeira dúvida, a que corrói o seu peito e gera um terror paralisante, é a seguinte: eu joguei fora a minha paz por uma ilusão de liberdade? Eu cometi um erro irreversível, troquei uma vida estável, mesmo que desconfortável, pela incerteza total, e agora estou pagando o preço de ser um tolo ingrato que não soube dar valor ao que tinha. É esse medo, o medo de ter sido precipitado, de ter falhado na contabilidade emocional da relação, que nos traz aqui. Veja bem, depois de anos neste consultório, vendo casais se formarem e se desintegrarem, eu aprendi uma coisa fundamental sobre o fim. As pessoas buscam um sinal divino. Elas querem uma prova inequívoca, um raio que caia no meio da sala dizendo: sim, o término foi justo, você está liberado. Mas eu preciso ser direto com você, como sempre sou. Esse sinal não existe, porque a certeza não é um evento. Ela é um processo de análise de dados emocionais e comportamentais. A confusão que você sente é natural, e ela tem um nome clínico que precisamos desmistificar: luto. O seu cérebro, neste momento, está em abstinência. Não é necessariamente que você sente falta daquela pessoa específica, mas o seu sistema nervoso sente falta daquela rotina, daquela descarga hormonal, daquela familiaridade. Mesmo que a rotina fosse tóxica, o cérebro prefere o conhecido, o que já foi mapeado, ao abismo do desconhecido. É um mecanismo de sobrevivência que confunde conforto com felicidade, e nesse estado de confusão, a mente começa a romantizar o passado com uma eficiência assustadora. Eu sei exatamente o que acontece na sua cabeça agora. Você se lembra daquele dia na praia, do riso fácil, daquela piada interna que só vocês entendiam. E convenientemente, você apaga as noites em que dormiu chorando no banheiro para não fazer barulho, ou a humilhação sutil que virou rotina, ou a sensação de que você precisava diminuir de tamanho para caber na vida daquela pessoa. Seu cérebro está vendendo a história de vocês por partes e está te mostrando apenas o trailer de luxo, escondendo o documentário completo, com todos os momentos em que a relação drenou a sua energia vital, minando quem você é de verdade. E é exatamente aí que precisamos intervir com um bisturi, separando o luto natural da avaliação clínica da decisão. Não podemos deixar que o medo e a abstinência reescrevam a história. Para saber se o término foi a decisão certa, nós precisamos olhar para duas categorias de dados que são irrefutáveis, que transcendem a dor do momento. Esqueça a pergunta "eu o amo". Essa pergunta é inútil agora, porque o amor é uma emoção volátil e muitas vezes mal direcionada. A pergunta que você deve se fazer, e a única que oferece uma resposta concreta, é: o custo de permanecer era maior do que o custo de sair? O primeiro pilar para saber se a decisão foi correta é o custo do cortisol. Este é um conceito clínico que eu uso frequentemente. O cortisol, como sabemos, é o hormônio do estresse. Nossos corpos são projetados para lidar com picos de cortisol, como fugir de um predador, mas não para viver em um estado constante de alerta baixo. Eu chamo isso de imposto do cortisol crônico. Se a sua relação o mantinha em um estado permanente de vigilância, esperando a próxima briga, medindo as palavras, ensaiando as conversas, se sentindo responsável pela felicidade ou infelicidade do outro, pisando em ovos, então o seu corpo estava pagando um imposto altíssimo. Eu tive um paciente, vou chamá-lo de Marcelo, que veio ao consultório 3 meses depois de um término. Ele estava física e mentalmente destruído, implorando para voltar com a ex-parceira. Ele descrevia o relacionamento como cheio de paixão, mas a cada sessão ele mencionava enxaquecas semanais, problemas digestivos crônicos e insônia. A paixão, na verdade, era a intensidade das brigas de looping. Eles discutiam a mesma coisa, com as mesmas palavras, as mesmas acusações, em um ciclo que durou 4 anos. O amor estava lá, sim, eles se amavam, mas o ambiente que eles criaram juntos era de guerra constante. Quando questionei Marcelo sobre a enxaqueca, ele percebeu, ela sumiu depois do término. A dor de cabeça dele não era clínica, era uma manifestação somática do imposto do cortisol crônico que a convivência exigia. Quando o término elimina uma manifestação física real de estresse crônico, mesmo que a dor emocional do luto seja avassaladora,
você tem em mãos a primeira evidência factual. Seu corpo escolheu a sobrevivência antes que a sua mente pudesse aceitar a decisão. A decisão foi correta porque a alternativa era a autodestruição lenta e sistemática. O segundo pilar é a erosão da identidade e o quociente de crescimento. Uma relação saudável deve ser uma plataforma de lançamento, não uma âncora que te puxa para baixo. Você precisa se perguntar, olhando para o eu que emergiu no último ano da relação: essa pessoa que eu me tornei, ela me agrada? Eu me tornei mais cínico, mais ansioso? Eu tive que abrir mão de sonhos ou de amizades fundamentais para manter a paz com o outro? Se a resposta for sim, se você se tornou uma versão menor, mais apagada ou mais reativa de si mesmo, o relacionamento não estava apenas estagnado, ele estava ativamente corroendo a sua fundação. Muitas vezes, a pessoa que decide terminar não o faz porque encontrou um defeito fatal no outro, mas sim porque percebeu que, ao lado daquele outro, ela nunca conseguiria ser quem ela precisava ser. Não se trata de falta de amor, mas de incompatibilidade estrutural de destino. É como tentar construir um castelo de areia com água salgada. Os ingredientes são bons, mas a química é corrosiva. A sua decisão de sair, nesse caso, não foi sobre rejeitar o seu ex-parceiro, foi sobre resgatar a si mesmo. O término é a sua declaração de que você se escolhe em primeiro lugar, e essa é a única base sólida para qualquer relacionamento futuro, inclusive o que você tem consigo. Aqui, a psicologia entra com o conceito da dissonância cognitiva pós-decisão. Seu cérebro está tentando desesperadamente justificar a dor que você está sentindo. Ele pensa, se está doendo tanto, deve ter sido um erro terrível. Ele confunde a intensidade da perda com o valor intrínseco do que foi perdido. É por isso que você está agora, provavelmente, olhando apenas para os pontos positivos da relação, enquanto o seu sistema de apego grita para você correr de volta para a familiaridade. Você está vivendo uma síndrome de Estocolmo emocional, onde a pessoa que te mantinha aprisionada ao estresse agora parece o seu único porto seguro. Isso é a sua química cerebral te traindo. Você precisa resistir a essa narrativa fácil e voltar aos dados. Pense comigo, e esta é a pergunta que eu faço a cada pessoa que senta nesta cadeira. O que você perdeu de verdade? Você perdeu a presença física? Sim. Perdeu a rotina compartilhada? Óbvio. Mas vamos aos fatos que importam. Você perdeu a possibilidade de ser constantemente criticado. Você perdeu a obrigação de justificar suas escolhas e sua existência. Você perdeu o fardo de ser o único responsável por manter a paz numa casa onde a outra pessoa já tinha desistido de lutar de forma justa. Pessoas que tomaram a decisão certa não lamentam a perda do ex, elas lamentam a perda do futuro idealizado que elas projetaram com aquele ex. É a morte da sua esperança que você chora, e não necessariamente a pessoa que estava ao seu lado. A sua decisão foi a de proteger o seu futuro real do peso de um futuro idealizado que jamais se concretizaria. Eu não estou aqui para te dar um abraço e dizer que vai passar rápido. Não vai. O luto é um trabalho sujo e lento. Mas estou aqui para te dar a ferramenta de análise que te impede de cometer o erro de voltar por conveniência ou por medo. O arrependimento que você sente agora é o preço da liberdade, e a liberdade é sempre cara. Mas quando você olha para trás e vê que o único caminho para a sua saúde mental, para a sua autoestima e para a recuperação da sua identidade passava obrigatoriamente pelo término, a dor se transforma em um testemunho. O sofrimento deixa de ser a prova do seu erro e se torna a prova da sua coragem. Se a sua decisão de terminar foi motivada por uma necessidade inegável de respirar, de se afastar da toxicidade crônica, de recuperar a sua capacidade de crescimento e de parar de pagar o imposto do cortisol crônico, então a decisão foi, dolorosamente, a mais certa que você poderia ter tomado. A certeza não virá em um dia, ela virá em doses homeopáticas, à medida que você for construindo uma vida nova e perceber que a sua capacidade de ser feliz e completo não dependia e nunca dependeu daquela outra pessoa. A primeira lição que você precisa absorver é que a ausência de dor não é o critério para a decisão certa. A presença da sua saúde mental restaurada, sim, é. Você que tomou essa decisão difícil, que teve a coragem de ser o vilão da história para ser o herói da sua própria vida, precisa focar agora na recuperação. Se você sente que finalmente alguém entendeu o peso dessa dúvida e quer continuar navegando nessas verdades desconfortáveis mas curadoras para entender os próximos passos da reconstrução, considere se juntar a esta comunidade. Aperte o botão de inscrição, porque temos muito trabalho prático pela frente.